Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, mas os fariseus e os mestres da lei murmuravam: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Alguns dias depois, o filho mais novo partiu para um país distante. Lá gastou todos os seus bens vivendo de modo irresponsável. Caindo em si, disse: Vou voltar para meu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e correu ao seu encontro. Era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que lhe cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desempreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo
porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Queridos irmãos, no Evangelho tão conhecido por nós, já escutado, já meditado, já refletido tantas e tantas vezes, mas se faz necessário voltar a essa bela reflexão. Um pai tinha 2 filhos. Um dos filhos pediu a parte da herança. Entendamos aqui, quando é que nós herdamos alguma coisa dos nossos pais? Quando ele morre, nós herdamos. Esse primeiro filho que pediu a parte da herança já havia matado o pai em seu coração. Estava ali com o pai, mas já havia matado o pai. Por isso ele pediu a parte da herança. Dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu a parte da herança para os dois filhos. E esse filho mais velho gastou a herança com prostitutas, com bailes, com festas, gastou tudo. Mas viu o resultado do mundo. Um mundo onde não tem aquele que te ama, que deu a vida por você, que se sacrificou por você. Ele gastou tudo com um mundo que não tem compaixão, mas ele refletiu, sentiu na carne o que é o mundo sem o Pai, o que é o mundo sem Deus. Sentiu na carne o que é experimentar o mundo sem a presença de Deus. E aí refletiu e fez a comparação. Eu comia do bom, do melhor. Na minha casa, até os empregados comiam bem. Até os empregados comiam bem. E eu estou aqui querendo comer as lavagens dos porcos. Nem isso me dão. Porque é assim o mundo. O mundo vai ter você sempre como o menor, pior do que os porcos. Os porcos vão merecer mais do que você. Assim é o mundo sem Deus. É assim que o mundo sem Deus nos trata, com indiferença, nos trata como coisa, nos trata como sem importância. Quando o Pai nos trata com tanto amor. E aí voltamos para o filho mais novo,
que quando o pai recebe esse filho, e o que é interessante aqui, o que é interessante aqui? O pai, todos os dias, ia para a porta de casa, olhar para o horizonte, para ver se o filho estava voltando. O pai não deixou de rezar pelo seu filho. E o que mais me chama a atenção aqui é, amados, o pai sabia que o filho iria sofrer. O pai sabia que o filho iria sofrer. Mas o que o pai fez, permitiu que o filho fizesse aquilo que estava em seu coração. Ou seja, o coração desse filho já não tinha mais o amor do pai. E o pai permitiu, ainda que soubesse que ele iria sofrer. Às vezes nós, pai e mãe, temos medo que nossos filhos sofram, porque nós sabemos que o mundo não é como nós. Nós sabemos que o mundo não é como nós. Mas é pedagógico, é formação, deixar com que o filho perceba o que eles perderam. Perceba o que eles estão perdendo. E assim o pai o fez. O pai, quando viu o filho voltar, se alegrou o coração se alegrou, porque esse filho foi encontrado com vida, porque ele estava morto. Olha só, o filho mata o pai em seu coração, mas quem estava morto era o filho, já estava morto. E aí, a beleza do Evangelho para nós. O pai vai ao encontro, beija o filho, abraça o filho, manda os empregados trazer um anel. Um anel significa o perdão, a aliança que o pai fez com o filho, porque o filho se arrependeu e voltou para casa. E aí um anel, uma aliança, troca a veste que estava suja, que estava rasgada, a veste que estava representando o pecado, a desobediência, a ingratidão. O pai manda trocar aquela túnica por uma túnica nova, uma túnica lavada, alvejada de amor. O pai manda trocar, colocar sandália nos pés, para mostrar que ele está no lugar santo, está de volta à casa, e os pés marcados pelo mar, as manchas do pecado, não pode sujar aquela casa. Botou uma sandália nova nos pés daquele filho. E aqui, amados irmãos, mais uma vez, relata o filho mais novo, que ouve barulho de festa, barulho de alegria, numa casa que estava triste. Tinha alguma coisa de estranho naquela casa. Era a tristeza que emanava do coração daquela casa, porque o coração do pai estava triste. E aí, quando aquele filho mais novo ouve barulho de dança, barulho de alegria, pergunta, e alguém diz: é o teu irmão que voltou. Teu pai mandou matar o novilho gordo, cevado, porque o encontrou com vida. O encontrou com vida. Mas o filho mais novo não se alegrou. Amados, também nós podemos ser esse filho mais novo, quando nós não nos alegramos com a felicidade do outro. Nós muitas vezes não celebramos a alegria do outro,
Não bate no nosso coração uma alegria porque o outro está feliz, o outro está na nova vida, na nova casa, abraçado. Deveria eles abraçar o irmão que voltou, ou seja, a alegria do demônio, amados irmãos, é a alegria do demônio, a nossa tristeza, o nosso fracasso, é a alegria do demônio. Esse filho mais novo tinha um espírito mau, porque, voltando a lembrar, o pai dividiu a herança com os dois, não foi só com um. E aquele que guardou certamente o dinheiro dele estava comendo as custas do pai, mas estava cheio de dinheiro. O pai dividiu com os dois. E aí nós vemos que nem o filho mais novo e nem o filho mais velho amava o pai. Nós vemos que no final esse evangelho mostra a ingratidão, o quanto nós somos ingratos com Deus, o quanto nós murmuramos por tudo, o quanto nós vivemos assim, murmurando. É alguém que não sabe agradecer a alguém que está cuidando de você, que reclama da comida, que reclama disso, daquilo. A ingratidão, amados irmãos, do filho mais novo, do filho mais velho, pode ser também a nossa ingratidão, de vivermos reclamando. Os jovens de hoje, especialmente, são jovens de murmuração, só vivem reclamando de tudo, não são satisfeitos, e por isso muitas vezes o jovem vai embora da casa de Deus para tentar comer as lavagens que o mundo oferece. Que nós, amados irmãos, diante da palavra de Deus, hoje possamos refletir qual tem sido a nossa gratidão para com Deus. Como é que nós, enquanto vivendo na nossa comunidade de fé, o quanto nós temos sido murmuradores, e um murmurador produz mais murmuradores, ingratos produz mais ingratos, infiéis produz mais infiéis. Então que nós hoje possamos trazer esse evangelho para o nosso coração e perceber o quanto nós precisamos desse anel, dessa aliança que o Senhor faz conosco. Precisamos dessa veste nova, precisamos dessa sandália dos nossos pés, para voltar a caminhar com alegria na presença do Senhor, porque Ele nos sustenta, Ele nos ampara, Ele nos protege. O Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que conhece a vida de cada um de nós, está sempre a nos esperar com alegria, e não com decepção, mas com alegria. Apesar dos nossos pecados, das nossas misérias, Ele nos acolhe, Ele acolhe a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.